o que é de fato um homem de sucesso e o que é conquistar esse sucesso. Qual é o passo a passo e o que eu recomendo que você aplique no seu dia a partir de hoje para que você se torne um homem provedor, um homem com autodomínio, um homem com virtudes e propósitos na sua vida. Hoje a gente vai refletir aqui na série O Ano Estoico, mais uma meditação do Marco Aurélio. Para mim foi um dos maiores pensadores estoicos que a gente teve, que colocou na prática esses ensinamentos e ele traz até hoje, após muitos e muitos e muitos anos, toda essa bagagem que ainda é aplicada e eu acho que nunca esteve tão viva quanto no tempo de hoje. E se você já acompanha aqui o canal, obviamente deixa aqui o teu like, porque através desse teu like, esse vídeo ele vai ser entregue para mais homens para que eles possam beber dessa fonte, para que eles possam aplicar esses princípios históricos também na vida deles. E se você está aqui hoje, você acabou de chegar aqui no canal, cara, segura um pouco, assiste o vídeo até o final, conecta com tudo que eu vou trazer para você, todos os princípios, todas as meditações, todos os valores, todos os exercícios que eu vou aplicar para você. E a partir daí, lá no final, se fizer sentido, você clica no joinha, você curte esse vídeo, você se inscreve, você ativa as notificações, obviamente, para que você possa receber mais vídeos como esse. Vamos para a nossa meditação. Como eu falei para você, hoje a gente vai falar mais uma meditação de Marco Aurélio no seu livro, olha só, Meditações, e ela fala sobre o sucesso de forma específica e muito bem clara. Olha só, você terá mais sucesso em encontrar algo que pertence à terra, isolado da terra, do que um homem isolado de todos os outros homens. A primeira etapa aqui dessa meditação que eu faço é a gente definir o que de fato é sucesso. Segundo hoje a nossa cultura, a nossa sociedade, sucesso é ter bens materiais. Quanto mais bens materiais você tiver, quanto mais experiências materiais você tiver, ou corporais, se é que podemos dizer assim, mais bem-sucedido você será. Ou seja, se você tiver o carro do ano, um carro de luxo, um carro único e exclusivo, se você tiver uma casa de alto padrão, você será muito bem-sucedido. Se você tiver dinheiro na sua conta, ou não necessariamente, mas tiver os bens, você será bem-sucedido. Se você tiver uma esposa troféu do seu lado, bonitinha, que faz aquilo que você quer, você será muito bem-sucedido. Se você tiver qualquer coisa que esteja fora, você será muito bem-sucedido. Perceba que de secundário, ou seja, que pode acontecer ou não, se você tiver princípios, valores, se você for um cara honrado, se você tiver resiliência, se você tiver sabedoria, isso tanto faz. Pode ser que você tenha, pode ser que não, mas o sucesso hoje é você ter os bens. Percebe? Já segundo o estoicismo, e aqui parafraseando o próprio Marco Aurélio, o desenvolver do sucesso, ele vem através do quê? Do sucesso pessoal. O teu sucesso pessoal, ele transborda na vida dos outros. E esse sucesso, segundo o estoicismo, vem através das 4 principais virtudes. Quais são essas 4 principais virtudes estoicas? A primeira vai ser a sabedoria, depois a gente vai ter a temperança, a justiça e a coragem. Pronto. São essas 4 que você precisa desenvolver. É só isso. É algo muito simples, é muito prático, porém leva uma vida para você desenvolver. E aí você se tornará esse homem sábio, que é, inclusive, o referencial de homem que a gente deve buscar. Um homem sábio vai ser um homem que entende a si mesmo, é um homem que sabe que ele veio aqui para a Terra para construir algo que vai não só favorecer ele, mas também os outros, e a partir daí ele deixa um legado. Esse vai ser um homem sábio. Inclusive, tem um link aqui abaixo que você pode clicar, e através desse link eu posso fazer uma análise sua de forma personalizada para identificar os seus sabotadores que estão impedindo você se tornar sábio. Então, se você tem interesse nisso, se tornar um provedor, um homem sábio, um homem de princípios, um homem com autodomínio, clica no link e faz a sua inscrição para receber a sua análise personalizada. Dando continuidade aqui na meditação de Marco Aurélio, a gente vai ter encontrar o sucesso, né? Encontrar algo que pertence à terra isolada da terra. Algo que pertence à terra isolada da terra. E aqui, obviamente, tá, o meu direcionamento diante disso é muito mais fácil você encontrar recursos e se beneficiar desses recursos da terra do que a terceira etapa que eu falo daqui a pouco. Quais seriam esses recursos? Ouro, água, madeira, fogo, cara, qualquer coisa que a terra lhe dê, você terá mais sucesso do que a terceira etapa, que seria, ou seja esse crescimento pessoal, tá? Segundo o estoicismo, do que um homem isolado de todos os outros homens. Nós, como homens, nascemos e crescemos, nos desenvolvemos, estamos vivos aqui hoje, eu e você conversando, porque nós começamos a viver em sociedade. Nós passamos a ajudar um ao outro. E a partir da ajuda mútua, eu cresço, você cresce, todo mundo cresce e o mundo se torna um lugar melhor. Obviamente que houve um errozinho nesse processo aí, a gente não sabe o que aconteceu, mas as pessoas queriam ser um melhores do que as outras, derrubar a outra e assim por diante. E aí acabou que rolaram algumas repercussões aí dentro disso. Mas, obviamente, o homem nasceu para viver em sociedade. Por quê? Vamos supor que eu tenho um conhecimento sobre estoicismo. A gente está aqui conversando sobre isso. Eu estou compartilhando esse conhecimento com você agora. Você está aprendendo ele. Só que você também possui algum conhecimento da tua profissão que eu não conheço. E possa ser que eu me beneficie dele.
Percebe que se eu te entrego esse conteúdo e você me entrega um conteúdo de volta, nós dois crescemos e ninguém perde nada com isso? Quanto mais conteúdo eu lhe entrego, quanto mais conhecimento eu lhe passo, mais sábio e mais conhecimento eu detenho. Assim como quanto mais conteúdo, quanto mais conhecimento você passa, mais sábio você também se torna. Todo mundo ganha. Diferente de outras coisas. E a gente percebe que a sociedade hoje ela está muito conectada à busca pelos desejos, à busca pelos que a gente chama de vícios. Esses vícios não necessariamente o vício em jogos, etc., mas o vício é aquilo que te aprisiona e te torna menor. Um desses vícios é olhar única e exclusivamente para você. Né? É o egoísmo associado ao egocentrismo de forma negativa, que é eu sou a única pessoa que existe no mundo, eu não quero saber se o que eu fizer vai beneficiar outro ou não, desde que me beneficie. Pronto. Isso aí já é completamente contra o que a gente entende aqui dentro do estoicismo. Porém, existem outras coisas também. Né? A gente vai ter os vícios, por exemplo, do joguinho. E a gente sabe que existe um jogo particular hoje que está destruindo a vida de homens, a vida de famílias, de pessoas no mundo todo. E através desse vício aí as pessoas colocam seu dinheiro e, infelizmente, né, esse dinheiro ele não retorna. Então as pessoas entram em dívidas, as pessoas perdem seus relacionamentos, as pessoas acabam, às vezes, perdendo até a própria vida. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente vive hoje e, cara, eu recomendo, se você tá vivendo isso, tá? Busca uma ajuda, uma ajuda terapêutica para que possa te libertar desse processo. Porque isso é um vício. E aí vem um princípio máximo do vício. O vício é aquilo que tem o domínio e o controle sobre você. O vício é aquilo que te mantém preso. Quando você possui o autodomínio, você controla tudo que está à sua volta. Inclusive, você controla a própria terra, esses recursos, o ouro, a água e assim por diante. Então, a máxima que o Marco Aurélio quer trazer aqui para você, basicamente é: o homem que ele está isolado, o homem que ele vive sozinho, ou o homem que pensa única e exclusivamente em si mesmo, percebe que o isolado ele não está especificamente falando de um ambiente físico, mas pode ser do teu processo de consciência, ou seja, eu para comigo mesmo, esquecendo os outros. Este é um homem que não trará nenhum tipo de sucesso, nenhum tipo de crescimento, nenhum tipo de troca para você e para a tua vida. Inclusive, se você é esse homem, você não vai ter o sucesso continuando dessa forma. E aí, a gente tem hoje um movimento bem intenso, que é um movimento chamado o modo caverna. O que seria o modo caverna? O modo caverna é você pegar um determinado momento do teu dia, olha só a diferença, e você se isola para uma conexão pessoal e você retornar para a sociedade transbordando aquilo que você aprendeu nessa conexão consigo mesmo. É diferente de eu vou viver no modo caverna, literalmente, eu vou me mudar para uma ilha, vou entrar numa caverna e vou viver como um caçador. Eu vou caçar minha própria comida, eu vou buscar água, eu vou construir meu abrigo, etc. Cara, não é sobre isso. O modo caverna tem um momento específico para você no seu dia. O que é que eu ativei em mim e eu obtive resultado com isso, que eu recomendo que você faça também. E aí pode ser rotulado como esse modo caverna aqui, com base nos princípios estoicos. O primeiro ponto é você realizar um processo de visualização do teu futuro. Ou seja, qual é o homem que você deseja se tornar. E aqui, este homem, tá? A gente seguindo uma sequência extremamente importante, que é o homem que você deseja se tornar em termos pessoais, ou seja, o autodomínio emocional, o autodomínio financeiro, o autodomínio das relações e assim por diante. Pode ser também o que você deseja fazer, cara. Eu desejo desenvolver determinada habilidade. Assim como coisas que você deseja ter. Nada contra você ter a casa, o carro, o dinheiro, enfim, se você busca ter a mulher troféu, como falam-se muito hoje aí, né, nas redes sociais, cara, tudo bem, desde que você tenha esse ser e este fazer primeiro. Se você tem isso sem ser, se você tem, mas você não é, você tem um grande problema. Você está mais conectado com os vícios do que com as virtudes. As virtudes conectam com eu, com o ser. Os vícios se tornam com os bens materiais, tudo que é fora e externo a você. O segundo ponto que você precisa fazer, colocar em prática no teu dia a dia, o segundo hábito dentro desse modo caverna é a tua habilidade, a tua capacidade espiritual, a sua conexão espiritual. E eu recomendo que isso venha através da leitura de algum livro sagrado. Um dos principais livros sagrados que a gente tem hoje na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, é a Bíblia. Então, cara, pegue a Bíblia e leia a Bíblia. Ah, mas eu não sou cristão, ou eu sou católico, ou eu sou seja lá o quê. Cara, beleza. Não conecta a parte religiosa. Conecta aos princípios que são elaborados ali. E eu recomendo que isso você pegue, nem que seja para ler simplesmente isso, tá? Você leia os livros da sabedoria, que começa em Jó e termina no Cânticos dos Cânticos, e aí você vai ter, inclusive, Salomão, você vai ter Davi, você vai ter o próprio Jó, que são histórias de vidas práticas e também de conhecimentos, de princípios que são fundamentais para a vida de todo qualquer homem hoje. Não só lá na época que esses caras viveram. Hoje. Isso é extremamente importante.
E depois eu recomendo que você estude, obviamente, os evangelhos, os 4 evangelhos, para que você compreenda a vida de Jesus e que você entenda o que é de fato ser um homem sábio. Um homem que vive princípios e valores. Obviamente que ele tinha uma missão ali específica. Não necessariamente você vai precisar abrir mão dos seus bens, da tua casa, para viver como Jesus viveu nesse sentido, tá? Mas sim você entender o amor ao próximo, você entender ali a perspectiva de vida que ele traz. O terceiro ponto que eu trago aqui, o terceiro hábito dentro desse modo caverna, é o hábito da meditação. E essa meditação, ele vem de N formas. O que a gente está fazendo aqui agora é um processo meditativo. É uma reflexão diante de um texto que alguém escreveu e a gente está entendendo como isso pode ser aplicado na nossa vida, como isso funciona hoje na nossa vida. Uma outra forma de fazer essa meditação é simplesmente contemplando a natureza. Você olhar para o teu animal de estimação, aqui Panterinha do meu lado, por exemplo, você olhar para uma árvore, você olhar para o céu, você simplesmente meditar diante daquilo, você deixar que o universo ele converse com você e aquilo chegue na tua consciência. Perceba que ao fazer isso, automaticamente, você obviamente está de olho aberto, tá? Mas de forma automática, pensamentos vão passar pela tua mente. Vai chegar na tua consciência. Você pode entender o que aquilo está chegando para você, refletir sobre ele e deixar que ele vá. Isso é a habilidade do Mindfulness. Mindfulness não precisa necessariamente ser feito de olhos fechados, mas ele é recomendado que seja feito de olhos fechados. Que você tenha consciência. Por quê? Quando você fecha os olhos, você volta para dentro, você conecta exclusivamente com você. Você desativa um dos sentidos, e os sentidos, eles são, e aí, fato, olfato, tato, audição, etc. Os sentidos, ele é aquilo que conecta o nosso corpo, a nossa consciência, o nosso ser com o mundo. Então percebe que quando eu fecho esses sentidos, a probabilidade de eu voltar para dentro é muito maior. Esse é o objetivo da meditação. Pode ser feito de olho aberto ou fechado, e aí você vai desenvolvendo essa habilidade. Quando a gente fecha essa tríade, eu chamo que é a tríade emocional e espiritual. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a tríade físico, mental e emocional. Aqui a gente não conecta tanto com o espírito, por mais que tenham ali o aprimoramento, tá? Mas a gente vai focar, por exemplo, no teu corpo físico e na tua mentalidade, na tua resiliência que vem a partir do treinamento. Treinamento aqui vem não só a musculação, como pode ser um esporte, pode ser uma luta, um jiu-jitsu, um judô, um karatê, um taekwondo, pode ser a natação, pode ser a corrida, cara, não importa. O importante é que você, como homem, você deve fazer isso. A mulher, ela pode fazer isso. Você, como homem, deve fazer isso. Por quê? Porque a energia masculina está estritamente relacionada, conectada com o exercício físico, essa prática. Porque se a gente conecta com nossos antepassados, o homem era aquele que saía para caçar e ele voltava para prover. A provisão ela pode ser desenvolvida, inclusive, com esse exercício. Isso te dá garra, isso te dá energia, isso te dá força. Força de vontade de você ir. Então você deve fazer isso. Escolha aquela, obviamente, aquela prática que você se conecta mais. E no processo, inclusive, do treinamento, você percebe que desenvolve a tua mentalidade. Por quê? Porque você está a todo momento ali passando por um processo de desafio. Quando você aumenta uma carga, quando você aumenta uma repetição, quando você aumenta uma série, quando você faz um exercício novo, você aprende a nova habilidade. Tudo isso desenvolve a tua resiliência e automaticamente o teu autodomínio. Então, o exercício físico, uma prática esportiva é extremamente importante para você. A quarta aqui que eu recomendo é a leitura, o estudo. Não necessariamente o estudo da tua área específica, do que você trabalha, no que você atua, mas um estudo que ele esteja conectado ao que você goste. Então, aqui você pode, por exemplo, um livro mais técnico, você pode ler sobre ele. Você pode ler histórias, por exemplo. Inclusive, eu comecei a ler. Eu vou trazer alguns conteúdos aqui, porque eu tô achando incrível esse livro, a história desse cara, que é Nada Pode Me Ferir. Então, é um livro que conta a história dele, que é o Goggins, e basicamente ele relata ali o que ele viveu, o que ele aplicou, e ele desafia você em alguns momentos. Só que tem livros que são mais tranquilos. Por exemplo, um livro de literatura, que fala ali a vida no cotidiano, no dia a dia, a partir de um olhar de uma determinada pessoa. Então você pode pegar esses livros e ler também. A gente tem aqui na literatura brasileira diversos livros que são extremamente importantes que você pode desconectar. Esse é um quinto ponto que vai trabalhar tanto o teu emocional como a tua mentalidade. E o sexto e último ponto é a prática da escrita. E essa escrita aqui eu recomendo, tá, que seja uma escrita de algo que aconteceu no seu dia. É uma forma de meditação também, mas o objetivo dela é limpar a tua mente dos teus pensamentos, principalmente os nocivos. Você tire ele da tua mente e você possa, a partir daí, analisar. Isso diminui a carga emocional de uma forma exorbitante. Inclusive, permite ali que você faça coisas que você não deveria fazer no presencial. Muitas vezes você está naquele ímpeto, naquela raiva, naquela ânsia, e às vezes você fala algo que machuca o outro. Você machucou o outro não porque necessariamente você quis, mas às vezes porque ali você estava machucado. Porque a pessoa te feriu. Só que quando você faz essa habilidade, cara, eu percebi o quanto isso é poderoso. Quando você pega e desenvolve a habilidade de fazer o seu diário, você pode pegar no seu celular ou pode escrever no caderno também. Eu pratico das duas formas, tá? Você pode simplesmente falar ali o que você quer. Isso é um processo de dessensibilização. É um processo de redução de carga emocional.
Então, às vezes, você quer xingar aquela pessoa. Porra, vamos ser sinceros. Às vezes você tá no trânsito, um cara te fede, você quer dar um xingamento nele. Só que não é muito legal. Então, imagina você tá com sua filha do lado, você faz um xingamento. Cara, pode escapar uma vez? Beleza. Tudo bem, deveria, não deveria. Então, quando você pega aqui, você para na hora e fala assim, cara, não vou botar esse diário, esse cara vai ver. Você pode chegar no seu diário e escrever de fato isso. Cara, um sacana, feio, me cortou, etc e tal, queria ter feito isso e aquilo, mas, cara, refletindo melhor agora, acho isso não é legal. Então você começa a meditar em si, você começa a perceber aquilo que você precisa mudar. Esse é o poder do diário. Então eu recomendo que todo santo dia você faça esse diário. Cara, leva 5, 10, 15 minutos, 20 minutos no máximo, se você estiver ali escrevendo muita coisa. Esses são os 6 hábitos que eu recomendo no modo caverna. Para mim aqui leva 3 horas. Por quê? Porque eu estabeleci assim, eu organizei minha rotina para que isso coubesse em 3 horas. Pode caber em 1 hora? Cara, pode caber em 1 hora. Pode caber em 5 horas, 6 horas? Pode caber em 5 horas, 6 horas. Vai caber de acordo com o que você tem hoje de rotina e você vai adaptando e ajustando. Quanto mais você fizer, quanto mais você colocar em prática, você vai perceber que isso é ajustável. E aí vem um grande lance. Uma vez que eu termino esse meu modo caverna, e eu recomendo aqui por volta das 4 horas da manhã, entre 4 e 5 horas da manhã, e eu termino por volta das 7, 7 e meia, eu volto para a sociedade e eu compartilho tudo aquilo que eu aprendi. Essa é a grande chave. Isso é que o homem nasceu para ser. O homem veio compartilhar aquilo que ele aprendeu. O homem que ele adquire um conhecimento e guarda para ele é um homem mesquinho. É um homem escasso. A escassez, e a gente está muito conectado hoje nas redes sociais falando, escassez financeira, mentalidade escassa. Cara, esquece isso. A mentalidade, às vezes, a escassez na tua vida não tá porque você não faz dinheiro ou algo do tipo. Às vezes a escassez está porque você guarda um conhecimento, uma habilidade, uma capacidade intelectual que você não compartilha com o outro. Existe algo que só você sabe, que só você tem, que só você desenvolveu, você precisa o quanto antes fazer. E eu vou trazer isso de uma forma bem pessoal aqui. Eu, por muito tempo, por muito tempo, guardei esse conhecimento que eu estou compartilhando com você. Por muitas vezes, inclusive, eu já li esse livro aqui, das reflexões que eu estou compartilhando com você, e eu deixei comigo. Ou eu compartilhava com um amigo meu. E eu falei assim, cara, eu preciso compartilhar isso com outros homens, para que eles entendam aquilo que eu estou entendendo aqui, para que eles possam se tornar homens cada vez melhores. Desenvolver o teu masculino de forma integral. Se tornarem homens provedores. Assim como um processo de busca. Lembrando que eu falei, cara, o homem sábio, o homem provedor, existe um espectro perfeito disso. Você nunca será perfeito. Entenda isso. Mas você pode ser o melhor que você pode ser, a tua melhor versão aqui na Terra. A tua busca, o desenvolvimento das tuas virtudes, o estoicismo, ele te direciona para que você faça isso. E é por isso que eu compartilho aqui com você. Inclusive, o viver em sociedade ele vai permitir que você cresça. Porque, pensa assim, eu estou fazendo esse processo aqui do modo caverna, buscando o meu sucesso pessoal. Consequentemente, eu compartilho com você para que você também desenvolva o seu sucesso pessoal. Se você faz esse mesmo movimento, compartilha, por exemplo, esse vídeo. Ou o que você aprendeu aqui nesse vídeo com outra pessoa, você tá transbordando para a vida dela. Todo mundo cresce e ninguém perde nada. Isso é o que eu quero trazer para você aqui hoje nesse vídeo. Cara, compartilha com os outros. E faça parte da sociedade para que você torne a sociedade melhor. Esquece aquilo de olho por olho, dente por dente, e a pessoa fez algo comigo e eu vou fazer algo com ela porque eu vou me vingar. Cara, esquece isso. Seja o exemplo, seja o diferente dentro das pessoas que você convive, da tua comunidade, da tua família, dos teus familiares, dos teus amigos. Seja o cara diferente, seja o referencial. Para que as pessoas olhem para você com admiração, mas não porque você busca ou deseja a admiração dela, mas porque elas estão percebendo que você está se tornando um homem cada vez melhor. E basicamente, para a gente encerrar aqui nosso vídeo, aqui em cima eu vou deixar o último capítulo da série O Ano Estoico, onde eu aprofundo nessa questão do que é ser um homem sábio. E aqui embaixo eu vou deixar um vídeo falando sobre mentalidade, como você pode desenvolver a mentalidade do imperador, que é de fato, e aí a base, as premissas da mentalidade do Marco Aurélio, que foi o que a gente viu hoje, um grande referencial do estoicismo da nossa atualidade. Eu te vejo no próximo vídeo, guerreiro. Um grande abraço. Tchau, tchau.